Olá, é um prazer estar com vocês. Primeiramente, agradeço pelo convite em participar deste primeiro simpósio latino-americano sobre cidade, arquitetura e sustentabilidade. Parabenizo a equipe organizadora pela iniciativa e concepção e pela realização deste importante evento sobre assuntos tão relevantes e atuais. Eu sou o Frederico Yurianais, sou do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos e atuo especificamente em algumas linhas de pesquisa neste grupo, que se chama Sustentabilidade e Gestão Ambiental. Vou abordar especificamente sobre um tema que diz respeito à gestão de águas urbanas em cidades inteligentes. Para a abordagem desse tema, a gente trabalha especificamente com as questões relacionadas à sustentabilidade e ao saneamento básico, pensando na gestão de águas urbanas, e especificamente tem relação direta com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS, que é o objetivo global número 6, que diz respeito à questão da disponibilidade, gestão sustentável da água e o saneamento para todos. E nesse sentido, nós temos aí que existem vários componentes, pensando no saneamento, né, que são os 4 componentes relacionados à questão da gestão dos resíduos sólidos, da drenagem urbana de águas pluviais, o abastecimento de água potável e o esgotamento sanitário. E ao se falar, então, de saneamento, a gente tem envolvido aí 3 componentes que se relacionam diretamente à questão de gestão de áreas urbanas. Inicialmente, vou apresentar alguns desafios relacionados a esses 3 componentes para pensar em gestão de águas urbanas, e, na sequência, nós fazemos uma reflexão sobre as questões de gerenciamento e gestão em cidades inteligentes. Bom, primeiramente, com relação ao sistema de tratamento e distribuição de água, existem vários desafios hoje. Vocês percebam aí que nos componentes do sistema de abastecimento de água potável, em que envolve tanto a questão da captação do manancial natural e o tratamento desta água bruta nas estações de tratamento de água e, na sequência, a sua distribuição por meio das estações elevatórias, por meio dos reservatórios, adutoras, e toda a rede, né, de distribuição de água para realmente chegar às residências, né, e aos consumidores de água, existem alguns grandes desafios, né, do ponto de vista aí de gestão. Alguns deles são a questão do monitoramento da qualidade e quantidade dessas águas tratadas e disponibilizadas. Outro desafio é a questão do controle de perdas de água, que são produzidas, perdas de águas produzidas nesse sistema, e também um terceiro aí, que é os resíduos das estações de tratamento de água, principalmente aí relacionados à produção de lodos, que precisam aí, realmente aí de um destino mais adequado. Quando a gente, né, utiliza, né, essas águas dentro das cidades, todas essas, né, toda a produção e os usos relacionados aí à água geram resíduos, né, e as águas residuárias, elas, dentro das cidades, elas são possivelmente tratadas, né, pelas estações de tratamento de esgoto, e isso, né, reflete aí numa questão de gestão de bacias hidrográficas, já que as cidades, né, estão localizadas dentro de uma bacia hidrográfica, e hoje nós temos um grande desafio de gestão de bacia hidrográfica relacionadas à existência de várias cidades ao longo, né, da trajetória aí dos córregos, dos corpos hídricos, das bacias hidrográficas. Por esse motivo, né, existe uma grande necessidade de fazer a gestão olhando as questões relacionadas a bacias hidrográficas. E ao fazer, né, o uso das águas nas cidades, e
e essas águas acabam se tornando águas residuárias, esgotos, a gente tem a necessidade de fazer o tratamento desse esgoto e o seu lançamento, né, sua disposição para sua autodepuração aí nos corpos hídricos, relacionados aí com a questão do seu encaminhamento aos corpos hídricos de acordo aí com o seu enquadramento e né, com os padrões aí exigidos para o seu lançamento. E aí envolve, né, obviamente, aí dentro das cidades, o processo que estão inseridos dentro do sistema de coleta, tratamento e disposição desses esgotos. A gente tem, né, nas cidades, um sistema convencional que é de coleta, né, residencial, que por meio daí dos coletores da rede coletora vai para os coletores troncos e depois interceptores, até serem direcionados aí, possivelmente, né, talvez até as estações elevatórias de esgoto, a uma estação de tratamento de esgoto. E aí existem já alguns desafios, né, desse sistema de coleta, que é a questão da manutenção da rede coletora, a necessidade de transposição, né, do esgoto pelas estações elevatórias, e, obviamente, isso existe em custos operacionais, e o terceiro, né, desafio diz respeito também à questão da necessidade de tentativa de redução, né, desses custos operacionais. Bom, com relação ao sistema de tratamento de esgoto, existem vários processos que podem ser empregados, né, para o tratamento de esgotos. Simplificadamente, são alguns processos diz respeito a uma fase, né, do próprio processo de tratamento de esgoto, que diz respeito mais à questão do tratamento da biomassa, né, que podem ser tanto do ponto de vista pela biodegradação aeróbica, anaeróbica, facultativa ou até anóxica, e ao longo de todo o processo, né, do tratamento de esgoto, existem alguns outros desafios do ponto de vista de custos operacionais, mas também atualmente envolvendo o tratamento de contaminantes emergentes, assim como também os próprios resíduos das estações de tratamento de esgoto, por exemplo, os lodos. Por exemplo, a questão do lodo, né, a produção do lodo gerado, aí nós temos aí um grande desafio relacionado à sua disposição, já que, né, existem aí um alto volume de produção desse lodo, que eventualmente pode até ser processado para, né, sua secagem, mas muitas estações de tratamento de esgotos ainda não existem, né, esses processos instituídos, e por isso que ainda existe a concentração de sólidos com uma certa umidade, né, existente aí pela água no lodo, e que chega até a ser 30%, e por esse motivo aí ainda existe um grande volume de disposição desse lodo nos aterros sanitários, que ocupam, obviamente, aí grandes volumes. E, para ter uma noção, né, que são alguns dados de 2018, do portal de tratamento de água, na região, né, na região da metropolitana de São Paulo, né, a produção de lodo úmido, né, é da ordem de 2.500 toneladas por dia. Ou seja, um grande volume que é um desafio realmente a ser pensado na gestão aí urbana, do ponto de vista de saneamento. Um outro desafio também que está existindo é a questão do tratamento de contaminantes emergentes, e esses contaminantes emergentes envolvem uma série de substâncias que, por isso mesmo, por serem contaminantes emergentes, até hoje ainda não se tem tratamentos tão específicos e um controle e um monitoramento dessas substâncias que provocam uma série de problemas, né? Estamos falando de alguns contaminantes que diz respeito a substâncias vindas aí de cosméticos, né, o uso dos cosméticos diários aí em cada uma das residências, também de produtos e materiais de limpeza, assim como medicamentos, já que os medicamentos eles não são totalmente absorvidos, né, pelo organismo, e são
também eliminados pelas fezes, pelas urinas, que incorporam-se também no esgoto. Temos também outros contaminantes emergentes relacionados aos defensivos agrícolas, bom, bisfenol, fitalatos e outros materiais, né, e componentes químicos. E todos esses, né, contaminantes emergentes, de certa forma, podem atuar e ter vários efeitos maléficos nos nossos organismos. Citamos alguns exemplos, por exemplo, com relação ao bisfenol A, que são os fitalatos, a alteração do funcionamento do tireoide, a desregulação endócrina, a mimetização de hormônios, alteração, né, dos sistemas reprodutores, comportamentos sexuais, incidência de câncer, tanto também com problemas neurológicos e outros problemas aí do dia a dia dos nossos desafios de saúde na nossa população. Esses contaminantes emergentes, né, eles, de certa forma, pelo fato de serem, né, considerados emergentes, não temos ainda um monitoramento específico de cada um dos seus componentes e suas substâncias, né? E por esse motivo, né, muitas vezes a gente sabe que numa estação de tratamento de esgotos, né, já que muitos deles se incorporam aos esgotos sanitários, né, de uma cidade, os próprios sistemas, né, de tratamento nas estações de tratamento de esgoto, eventualmente não conseguem eliminar com eficácia, né, todos esses contaminantes emergentes, mesmo porque não têm sido monitorados. E aí esses contaminantes se agregam aí novamente aí, né, às águas do corpus hídrico, e por sua vez, né, a jusante vão ser captados, né, para poder fazer aí abastecimento de outra cidade a jusante, e a própria estação de tratamento de água, eventualmente, pode também não conseguir fazer a eliminação de todos esses contaminantes emergentes. Ou seja, se instaura aqui, né, um grande desafio relacionado à gestão de águas servidas urbanas. O terceiro aspecto relacionado à gestão de águas urbanas diz respeito à questão das águas pluviais, ou seja, olhando o sistema convencional de drenagem urbana atualmente, a gente tem aí, né, os sistemas que são considerados como isolados, porque eles são sistemas separados dos sistemas de esgotamento sanitário, ou seja, existe o sistema de drenagem de água pluvial separado, né, do sistema de coleta de esgoto, que é adequado, né, aos nossos países tropicais, já que nós temos chuvas com volumes maiores de água, mas a gente até sabe, né, que mesmo assim existe a existência de ligações irregulares em que tanto a água pluvial é levada ao esgoto, assim como também o esgoto é levado ao sistema de água pluvial. E é um desafio também do ponto de vista de gestão e monitoramento dessa existência de ligações irregulares cruzadas. A drenagem, né, de águas pluviais, o sistema, né, implementado, ele sempre foi, né, o tradicional e convencional sempre foi historicamente útil e bastante procedente, já que, né, sempre teve aí a ideia de um afastamento das águas servidas, que realmente são as águas servidas, né, urbanas, contaminadas, e dentre elas também as pluviais. Tá? Porém, do ponto de vista da água pluvial, da drenagem de água pluvial, o sistema atualmente ele é equivocado, já que ele tenta conduzir diretamente as águas pluviais aos corpos hídricos urbanos na sua máxima velocidade e rapidez. E por que isso está equivocado? Porque a gente tem visto, né, obviamente, aí pelo crescimento das cidades e pelos adensamentos urbanos, que a impermeabilização, a canalização e a retificação das águas pluviais, e também não só das águas pluviais, mas também dos córregos, dos rios urbanos, né, a retificação e a canalização, sem a dissipação da energia cinética dessas águas, né, tem provocado aí as vazões amplificadas, né, quando ocorrem aí principalmente os eventos extremos de chuva, e aí o problema está relacionado à questão das três variáveis que precisam ser controladas, né, e que podem ser controladas. A questão de quantidade, que é muita água,
num único local, né, questão do espaço, num único local e em curto período de tempo. A gente até percebe aqui, né, que um hidrograma, né, mostrando aí o volume de água que precipita, né, ele tem uma resposta em um hidrograma ajusante, né, da vazão no corpo hidrorreceptor desta água pluvial. Numa situação natural com os rios e meandros, né, há uma tendência aí realmente a dissipar a energia cinética, né, ou seja, a vazão ela se torna mais distribuída ao longo do tempo. E, obviamente, aí numa situação, né, de retificação, de canalização, e ainda mais intensificada pela impermeabilização do solo, né, o pico de vazão aqui no hidrograma, ou seja, muita água no único local ao mesmo tempo, num pequeno período de tempo, ela, na verdade, ela se mantém ao longo de toda essa trajetória aí do corpo receptor dessas águas pluviais, né? Ou seja, na verdade, há aí, na verdade, um carreamento, né, do problema para jusante, não solucionando efetivamente o problema. Temos, então, situações inconvenientes olhando a questão das águas pluviais urbanas, né? O pico, né, de vazão aqui, numa situação, né, de, obviamente, ocupação urbana, né, na intensificação da urbanização, da impermeabilização do solo e também aí dos dispositivos, né, e construções de canalização, retificação de córregos, levam realmente a ver esse pico de vazão aqui. Uma situação natural, como essa situação 1 aqui, isso não existia, então, obviamente, aí a vazão seria, né, bem distribuída ao longo do tempo, mas existe a possibilidade da gente tentar, de certa forma, amenizar, né, esse pico de vazão por meio de dispositivos e outras formas de adoção de princípios, olhando aí a existência das cidades. E esses novos, né, esses novos paradigmas aí são demandados aí pensando na gestão de águas pluviais urbanas, e a gente vai mostrar algumas delas. Temos fatores estressantes de toda essa problemática da gestão, né, das águas pluviais urbanas. A gente tem maiores intensidades de chuvas, com valores mais severos aí, causados pelas mudanças climáticas. E esses eventos extremos de precipitação aí têm aumentado a quantidade de águas pluviais urbanas, e essas alterações no padrão de ocorrência de precipitação em intensidade e duração têm provocado tanto as chuvas torrenciais, as tempestades, ciclones, as inundações, os alagamentos, deslizamentos de encostas e também outros problemas do ponto de vista social, que são deslocamentos de moradores, a migração de populações de regiões atingidas, ocasionando também outros efeitos psicoemocionais individuais, como medo, pânico, sentimentos. Ou seja, são vários fatores que afetam não só as questões da gestão de águas urbanas, mas também do ponto de vista psicoemocionais e sociais. Aqui é para ilustrar, são alguns dados para ilustrar que esses eventos estão cada vez mais frequentes, né? Nós temos aí no ano uma comparação aí de 80 a 99, depois de 2000 a 2019, né? Ou seja, dá para perceber aqui, né, em décadas, o aumento aí realmente do eventos, né, de desastres, e um dos principais que tem se destacado aqui é a questão das inundações. E a ocorrência, então, obviamente, aí, por tipo de desastre, né, destaca aqui as inundações em relação às outras, né, que são tempestades, terremotos, temperaturas extremas, etc. Esse dado aqui mostra o número de pessoas afetadas por tipo de desastre, no caso aqui está mostrando realmente 41% das pessoas afetadas pelo tipo de desastre, diz respeito aí realmente às inundações, e na sequência nas pontes secas e tempestades. Então, realmente, que estão diretamente relacionadas aí às mudanças climáticas. E a gente está mostrando especificamente a questão das inundações, porque diz respeito à questão também de gestão de águas pluviais urbanas. Então, existem vários desafios, né? Os desafios estão relacionados à questão da alteração do ciclo hidrológico em áreas urbanas, e envolve não só a questão das águas pluviais, mas também o aumento da
da poluição, da contaminação dos efluentes líquidos, da poluição do ar, da disposição inadequada de resíduos, da gestão de resíduos sólidos e políticas públicas relacionadas à questão do uso do solo urbano. E isso remete aí à questão da gestão de águas pluviais e drenagem urbana, que existem possibilidades aí de serem abordadas sob uma outra perspectiva. Uma possível abordagem, né, da questão da drenagem de águas pluviais urbanas é a drenagem sustentável, usando aí soluções inteligentes e soluções baseadas na natureza. E, para isso, né, há a possibilidade de empregar técnicas e dispositivos de drenagem sustentável que têm por princípios a contenção, reservação, retenção e detenção dessas águas pluviais, e não o seu direcionamento direto, né, e rápido aos corpos hídricos que vão receber essas águas pluviais urbanas que, conforme a gente comentou aí, tem ocasionado uma série de transtornos e problemas relacionados à questão de inundações. E essas abordagens e concepções, né, ela tem novas perspectivas, adotando alguns princípios, né? Nós estamos aí tentando sair da concepção da engenharia rígida, dessa abordagem da engenharia rígida, para uma engenharia flexível, com novas abordagens de olhar as cidades e fazer aí, né, o planejamento e projetos, né, de edificações e de infraestrutura urbana sobre outras perspectivas através dessa abordagem da engenharia flexível. Uma das possibilidades é olhar aí o LID, né, que é o Low Impact Development, que é o desenvolvimento de baixo impacto, olhando as infraestruturas, né, os equipamentos nas cidades. E aí são aplicáveis aí novas abordagens e concepções, olhando aí algumas infraestruturas, por exemplo, aí dos sistemas viários, né, nas cidades. Vamos falar aqui alguns das possibilidades de técnicas, né, para pensar em águas pluviais urbanas. Aqui nós estamos falando aí num primeiro princípio, que é de armazenamento das águas pluviais urbanas, assim como acontece, logo quando acontecem aí os eventos de precipitação. E temos como, né, diretriz aí os princípios de retenção e detenção desta água pluvial, e também aí da infiltração dessas águas pluviais pelo aumento aí da área permeável. Vocês estão vendo aqui algumas figuras, né, como bacias de detenção, né, e de retenção, em que promovem aí, né, o armazenamento temporário das águas pluviais, né, coletadas aí, né, pelos sistemas urbanos de drenagem, e, obviamente, aí, né, essa reservação e detenção de água, ela é armazenada por um período, e, obviamente, aí depois tem sua descarga. Aí a gente tem também até a possibilidade de utilizar alguns dispositivos, né, que têm múltiplas funções, por exemplo, aí, locais, né, de lazer e de convívio social, em que em momentos aí de chuvas, né, e pluviosidade, acontecem aí realmente a possibilidade de reter as águas de pluviais nesses espaços aí, enquanto acontecem as chuvas, minimizando aí e fazendo aí o papel da sua retenção e detenção. Outra possibilidade é aumentar a área permeável, né, utilizando aí alguns dispositivos e também solos, né, para permitir a infiltração nos solos de alguns componentes que podem permitir a sua infiltração e permeabilização dessas áreas. Como estamos falando disso, de asfaltos, né, de intertravado, produtos intertravados, né, concretos permeáveis, dentre outros. Temos também a possibilidade de aplicar coberturas verdes para uma melhoria aí de evitar, né, o escoamento em telhados. Temos também possibilidade, através de micro-reservatórios e cisternas, algumas até inteligentes e automatizadas.
A utilização de faixas verdes não impermeabilizadas aí nos arruamentos e nas calçadas, permitindo até uma composição do ponto de vista do paisagismo urbano, tanto as faixas verdes como também aí, né, os planos, né, de infiltração e as valas de infiltração, que permitem aí realmente manter, né, deter águas pluviais por um período logo após as chuvas. E aí, obviamente, aí, em função disso, permitindo também possibilidade de infiltração no solo. Existem vários dispositivos, áreas técnicas que podem ser empregadas no sentido realmente de amenizar, né, o escoamento e diminuir o volume e a velocidade das águas pluviais que são direcionadas diretamente ao corpo hídrico, com algumas soluções bem projetadas, pensando aí até no ponto de vista de escoamento. Outra forma também que tem sido adotada, pensando aí na questão dos córregos, é a revitalização, renaturalização, recuperação e restauração de rios. E essas iniciativas, elas têm sido aplicadas no sentido também de dar uma função social de rios, os corpos d'água urbanos, né, para os moradores de cidades. Então, olha, nós temos aqui um caso bastante emblemático, que é na Coreia do Sul, em Seul, na cidade de Seul, o rio Shancheon, em que antes de 2002 era realmente um rio com suas marginais do ponto de vista de escoamento, mobilidade, e depois agora, né, com a sua revitalização como um rio urbano, como um parque, né, de certa forma fluvial existente aí no meio da cidade, permitindo a sua função social, né, de proximidade, né, dos habitantes, moradores locais aí, em contato com a água, em contato com o rio urbano. Esse aqui é o caso mais recente, né, de uma revitalização, uma renaturalização em Utrecht, né, na Holanda. Esse canal aí, né, você está mostrando as duas fotos em 1980 e 2022, recém-inaugurado. Aqui vocês estão vendo aí uma foto de quando ele foi concebido, né, na década lá de 70, 80, e atualmente aí, depois do projeto executado, desde 2015 a 2020, nesses 6 quilômetros de extensão na cidade de Utrecht. Bom, a gente tem observado, então, essa necessidade de trabalhar com as cidades de forma mais permeáveis, né, induzindo aí a retenção, né, e infiltração das águas pluviais urbanas, e também aí fazer o manejo, né, de águas pluviais, olhando as questões relacionadas aí também ao seu monitoramento. E isso tem levado aí a novos conceitos, né, e novas abordagens de gestão que diz respeito a cidades inteligentes, não cidades espertas, né, smart cities, e também a gestão inteligente da água, né, smart water management. É claro que existem aí abordagens diferentes para olhar esses conceitos de smart, né? Por exemplo, a gente tem smart de tudo, né, hoje em dia, né? A gente, mais convencionalmente aí, no nosso dia a dia, a gente tem as smart TVs, os smartphones, mas tem sido adotado o smart, né, em todas as outras possibilidades de adoção de dispositivos e equipamentos, por exemplo, né, em janelas smart, na qual, né, ela permite aí um controle de incidência da radiação solar, fazendo tanto a filtragem dos ultravioletas, mas também de outros, né, comprimentos de onda da radiação, em função aí do que se deseja dentro dos ambientes. Temos
os plugs, né, smart, no qual faz através, né, do controle aí por outros dispositivos eletrônicos, né, o acionamento, né, de ligar e desligar, seja não só ligar e desligar, mas também de controle aí de dispositivos ligados aí à energia elétrica. E temos até aí, né, smart toilet, ou seja, né, bacias sanitárias, né, smart, em qual permite até controlar o volume, né, de água a ser utilizado aí, em função aí das diversas necessidades. Bom, em outras abrangências, nós temos as smart houses, né, em que existem aí possibilidades de controle específicas aí, né, das funções e dos cômodos e dos equipamentos existentes numa residência. Temos também a Smart Agriculture, que é a produção, né, agrícola e baseada aí também no monitoramento e no controle de vários aspectos relacionados à produção agrícola, né, seja ela de ponto de vista de temperatura, de umidade do ar, mas também olhando a questão do solo, né, sua umidade no solo, acionando aí dispositivos para irrigação controlada, e também do ponto de vista aí de controle da atmosfera. E aí a gente entra na questão aí da Smart Cities, né? Existem, basicamente, né, de forma bastante simplificada, duas acepções olhando a Smart City, esse conceito de Smart City. Uma primeira que diz respeito à questão da instrumentalização, interconexão, né, e das cidades inteligentes, e envolvem aí, né, com relação à instrumentação, o levantamento, né, aquisição de dados reais, né, e momentâneos, né, ou seja, em tempo real também, por meio de sensores, medidores, né, e vários equipamentos. A questão da interconectividade, pensando aí na comunicação através de plataformas computacionais e de programas que permitem aí a disponibilização da informação para os vários serviços das cidades e da inteligência, né? Ou seja, estamos pensando mais na questão da análise por meio de modelos aí para visualização aí dos serviços promovidos aí pelas cidades. Então, essa é a primeira concepção. Bom, existe uma outra concepção, né, que incorpora aí também a questão, né, das estratégias pensando no desenvolvimento sustentável das cidades, e aí incorpora a questão ideológica, a dimensão ideológica, olhando aí também o crescimento econômico, a qualidade de vida dos moradores e também, né, a questão do seu grau aí de qualidade, felicidade. E nessa abordagem, né, não são limitadas, essa abordagem não é limitada apenas da difusão, né, e uso, né, das tecnologias de informação e comunicação, as ICTs, mas também olhar necessidades das pessoas e das comunidades, pensando realmente na sua qualidade de vida. Essas duas abordagens, obviamente, aí se desdobram, né, em vários aspectos de pensar a Smart City, e dentre elas, né, existe uma estrutura possível de ser adotada, pensando na Smart City, que envolve, né, a questão aí da economia, né, da governança, da mobilidade, do ambiente, né, olhando os recursos naturais, mas também olhando as pessoas, né, Smart People, olhando aí o capital humano social, e também o Smart Living, que envolve a questão de qualidade de vida. Esse aqui foi um trabalho, olhando aqui em outra dimensão, diz respeito a Smart Parks, né? Smart Parks são parques ecoindustriais, olhando aí também as questões aí relacionadas à qualidade de vida, e também ao seu controle, do ponto de vista de monitoramento, e a gente trabalhou, né, foi um projeto em parceria com a Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha,
em que a gente trabalhou especificamente alguns indicadores de sustentabilidade para smart parks, para esses parques, especificamente em concepções e alguns já existentes, e no desenvolvimento desses indicadores, né, pensando na ecoinovação em smart parks, nós trabalhamos especificamente com indicadores olhando a infraestrutura e os serviços, indicadores olhando o monitoramento das atividades e das operações desses smart parks e dos indicadores de gestão, olhando as interações e a simbiose entre os elementos que compõem os smart parks. E, especificamente, a gente conseguiu trabalhar com alguns indicadores de monitoramento da água nesses smart parks, envolvendo aí alguns descritores que diz respeito ao monitoramento da água, né, a automação, os sistemas automatizados, sensores, por meio de computadores, infraestruturas, equipamentos, para controlar e monitorar a eficiência, né, da gestão da água, monitoramento do consumo e da qualidade, também do reuso, né, reciclagem de água, também relacionado à colaboração, compartilhamento e cooperação de dados, informações, indicadores também que envolvem a questão das sinergias, interações com programas regionais, né, relacionados à água, monitoramento da água, e também dos sistemas, né, de disponibilidade natural de água e dos seus territórios. Esse projeto também viabilizou, né, uma oportunidade de conhecer, né, e trabalhar junto aí com, especificamente também de resíduos sólidos, né, a gestão de resíduos sólidos, um projeto que é aplicado em Sevilha, também na Espanha, em que existe, né, um planejamento smart planning, pensando né, na aplicação da internet das coisas, né, em que, através de sensores, né, nos containers, né, do ponto de resíduos, olhando aí a coleta seletiva de resíduos, em cada um dos containers, são instalados sensores para em tempo real, olhar, né, o volume contendo aí, o volume, né, dentro de cada um desses containers, no sentido de, a partir disso, monitorar os seus volumes e, obviamente, fazer uma programação da rota otimizada para realmente coletar, né, e esvaziar cada um desses containers nos momentos adequados em função aí dos volumes medidos internamente de cada um dos containers em função aí dos diversos tipos de resíduos sólidos. Bom, entramos então aí também agora na gestão, né, inteligente da água, né? Essa gestão inteligente da água, né, Smart Water Management, busca trabalhar com soluções integradas em tempo real, olhando tecnologias de informação e da comunicação, por meio aí de aplicações em sensores, monitores, sistema de informação geográfica, cartografia por satélite, ferramentas aí para coletar e disponibilizar dados para a gestão da água. E os potenciais de aplicação, né, do Smart Water Management são para verificar a qualidade e quantidade de água, viabilizar a irrigação eficiente, fazer a gestão de pressões e vazões nas redes de distribuição de água, visando a proteção de ecossistemas, gestão de inundações, de estiagem, de águas pluviais, gestão de esgotos, e também olhando o planejamento futuro estratégico desses sistemas. Os benefícios, né, dessas soluções, pensando em Smart Water, fazer uma monitoramento das pressões e do consumo dessas águas na rede, fazer uma predição aí de possíveis falhas que podem acontecer, potenciais, pensando na redução do seu consumo, ao mesmo tempo pensando na redução do consumo per capita de água, também na redução da produção de esgotos, a redução também de custos relacionados à manutenção, né, e também de reparos, né, emergenciais e também de energia, e tudo isso aí para pensar numa coordenação de sinergias entre todos os envolvidos
né, na gestão aí da água. E temos, então, aí uma combinação para fazer, né, a gestão inteligente da água de vários aspectos. Alguns deles são o controle, né, de otimização dos sistemas, olhando aí os esgotos, né, as tubulações, né, a rede de esgoto. A outra diz respeito a sensores, olhando a qualidade, né, das águas, do ponto de vista de abastecimento, olhando também a questão das águas das águas que vão ser captadas, né, que são na captação de água, também a questão de irrigação e agricultura, e a gestão também das águas residuárias dos esgotos, por meio do seu monitoramento da qualidade e do seu nível, né, de tratamento, e dos processos de tratamento, olhando o seu nível de águas e esgotos tratados. E também aí, por final, né, a distribuição, né, do ponto de vista aí das redes de distribuição da água. Aqui vocês estão vendo também uma abordagem olhada aí pelo país da Coreia, né, Coreia do Sul, que realmente tem implementado aí várias ações a fazer na gestão inteligente da água, e aí eles agrupam aí vários aspectos relacionados à gestão da qualidade da água, gestão da quantidade de água, gestão de riscos associados à gestão, né, dos dispositivos aí de água, do sistema, a gestão de energia, né, a gestão aí das redes, e também olhando as questões relacionadas às demandas. Existem já alguns casos, né, de aplicação aí, né, da gestão inteligente de água. Temos aí casos em Singapura, né, em que eles usaram um sistema de monitoramento chamado WaterWise. Temos na Califórnia um sistema que chama SCADA, que é um controle, né, supervisionado para poder fazer também aquisição de dados. Em Brisbane, na Austrália, pensando aí em gestão de inundações, e em São Francisco também aí, fazendo medições em tempo real, olhando aí a questão do consumo, e olhando aí, obviamente, também o seu consumo e as suas contas de água, já atendendo a 90% aí da população. Em Brisbane, né, citando como exemplo aí, eles também usam aí os mapas, né, utilizando o SIG, para fazer, né, o acompanhamento aí das inundações existentes aí, de picos, né, e também aí de locais afetados pelas inundações. Aqui da Coreia, existem também, no sistema da Coreia, que é um sistema de gerenciamento integrado, eles incorporam também um sistema olhando a questão da precipitação, os dados hidrológicos e também de inundações e olhando os reservatórios de abastecimento. Na Grande Paris, ou seja, na região da Grande Paris, na França, também eles implementaram essa gestão integrada, né, de gestão inteligente da água, e esse modelo aí começou a operar desde 2008, e envolve aí aspectos relacionados ao monitoramento, né, a questão aí da pluviosidade, e alguns aspectos relacionados aí a também ao controle de perdas e manutenção aí da rede coletora. E na China, temos também um outro estudo de caso, né, que está em execução, que em Handan, em que permite fazer aí, né, todo o controle e análise de vários dados medidos aí por sensores instalados aí
nos sistemas de abastecimento, especificamente, por meio aí também de dados piezométricos, dados também vindos aí de medições das bombas, do sistema de bombeamento e dados meteorológicos também. Bom, existe esse conceito, né, que também tem sido aplicado em várias cidades, que é do Smart Water Grid, ou seja, a rede, né, inteligente de água, que visa aí monitorar com eficácia em tempo real a oferta e a demanda para fazer a distribuição de água. E eles usam, obviamente, sensores eletromagnéticos, medidores automáticos e controladores de fluxo bidirecionais, né, identificando aí alguns parâmetros, como vazão, pressão, temperatura, qualidade, consumo e energia. E para isso, né, são instalados aí vários medidores, vários sensores em vários elementos da rede de abastecimento de água potável das cidades, e aí, a partir disso, é possível fazer a leitura, né, e uma aquisição de dados em tempo real, desses vários parâmetros, para poder fazer tanto a operação, né, do ponto de vista operacional, e também olhar aí a questão da manutenção da rede, e também olhar a gestão das demandas e suprimento, né, demandas e ofertas, e também, ao mesmo tempo, aí um planejamento do ponto de vista aí de ampliação da rede e novos projetos aí, olhando também a questão da manutenção. Tá? Bom, essas abordagens, né, que a gente falou até agora, de Smart Grid, né, Smart Water Grid, Smart Water Management, eles têm direcionado especificamente muito aí as tecnologias, olhando aí as tecnologias de informação e comunicação e também das internet das coisas, ou seja, são abordagens de gestão inteligente da água com foco aí principal, olhando aí, né, à disposição de informação e de comunicação para suas análises e tomada de decisões para fazer a gestão inteligente da água. Porém, algumas reflexões, né, a gente pode retomar olhando aí dessa Smart como uma abordagem de gestão, tanto de águas urbanas e de cidades, né? Ou seja, será que existe a consideração de inclusão social, a consideração de participação, reflexões sobre acessibilidade a essas inovações tecnológicas, né? Essas concepções dos benefícios socioambientais e para a qualidade de vida? Ou seja, será que têm sido adotadas acepções como tecnologias também as sociais e também rumos além dessas tecnologias de informação e comunicação, como as ICTs? São reflexões a serem realmente pensadas a partir de agora. Bom, e a gestão de águas urbanas e cidades inteligentes né, essa gestão de águas urbanas e cidades inteligentes, existem vários desafios atuais e necessidades. Existem alguns instrumentos e ferramentas sendo implementados, mas precisam olhar alguns princípios e diretrizes para a gestão dessas águas urbanas. Como, por exemplo, a eficiência de uso, né, da água, olhando o reuso, essas tecnologias inovadoras, né, olhando os equipamentos, dispositivos, informações, comunicação e também as tecnologias inovadoras sociais. A valorização do recurso hídrico, a diminuição do desperdício, o aumento da eficiência e o aproveitamento, e aí sim incorporando novos processos inovadores, novos equipamentos e tecnologias, aumentar a capacidade de armazenamento e transferência da água, pensar em ações de recuperação das bacias hidrográficas, e conforme a gente até ilustrou aí, pensar em drenagem pluviais urbanas, olhando soluções inovadoras sustentáveis, baseadas na natureza e soluções inteligentes, pensar na gestão integrada da água e a gestão também sua participativa. Já existem alguns instrumentos de incentivo econômico, de cobrança e regulação setorial, sendo implementados, como, por exemplo, o PSA, pagamentos por serviços ambientais, o IPTU verde, Imposto Predial Territorial Urbano, né, que permite aí uma certa contrapartida, né, diminuição aí das taxas desses impostos, quando existem aí iniciativas adotadas residencialmente para infiltração das águas pluviais, por exemplo.
assim como também no ITR, né, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, quando existe aí a aplicação aí de algumas tecnologias pensando, né, na gestão inteligente da água. No âmbito da bacia hidrográfica, nós temos grandes desafios e necessidades, né, olhando aí também as políticas públicas, né, a adoção e implementação de políticas públicas. Também são válidas e muito importantes as iniciativas individuais, mas a gente precisa trabalhar com ações conjuntas, né, com coletivas aí no sentido de potencializar essas iniciativas. Existe também a necessidade de ações mais induzidas, especificamente aí a adoção, né, dessas tecnologias e também olhando aí as abordagens novas, né, de gestão inteligente da água. Há necessidade de incentivos, seja eles incentivos aí financeiros, mas também de incentivos aí promocionais do ponto de vista aí de ações. Há necessidade de novas tecnologias, tanto sociais como as que a gente acabou de abordar. Há necessidade de educação ambiental e também de participação, inclusão, pensando em atitudes e engajamentos com novas visões aí, pensando em valorização e respeito. Existem algumas iniciativas, né, eu estou como membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré, né, na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 13, aqui no estado de São Paulo. A gente tem atuado especificamente em incorporar, né, algumas dessas inovações e também pensando em algumas soluções, né, direcionadas aí a uma melhor gestão das águas e especificamente da gestão de águas pluviais urbanas. Nós elaboramos um termo de referência designando recursos específicos para essa ação induzida no âmbito do comitê para fazer projetos de drenagem sustentável e revitalização de cursos de águas urbanos aí, em algumas cidades desta URB, né, da gerenciamento de recursos hídricos do Tietê-Jacaré. E esse termo de referência, ele tem como objetivo fornecer bases conceituais e também trazer exemplos, indicar em práticas e iniciativas que possam subsidiar propostas, novas propostas, estratégias e ações para a drenagem sustentável e revitalização e renaturalização de rios. E esse projeto, né, tem sido realizado atualmente, ele está em execução, e um dos objetivos é também elaborar um projeto piloto de drenagem sustentável e um também de revitalização e renaturalização de cursos d'água para servir aí de referência, né, de como exemplo aí para possíveis outras iniciativas adotadas pelos municípios dessa bacia hidrográfica. A gente espera, né, que com essas iniciativas aí também sejam adotadas, né, novas visões, novas abordagens aí para fazer a gestão de águas pluviais urbanas e também considerando aí outras funções sociais relacionadas aos rios e córregos urbanos das cidades. Para finalizar, né, fazemos a seguinte reflexão que através até desse trocadilho, né, que é a soma, né, de ações pontuais, ou seja, cada uma das ações pontuais, né, que a gente aplica aí, né, numa bacia hidrográfica, ela faz a diferença nos efeitos gerais, já que, né, a bacia hidrográfica aí é considerada aí como a unidade territorial que integra as várias ações, né, e seus respectivos efeitos dessas ações na gestão da água, na gestão de águas urbanas e na gestão ambiental aí da bacia como um todo. E esse raciocínio, né, das relações de causas e consequências leva realmente a gente fazer leva essa necessidade dessa abordagem. Cada ação pontual faz a diferença no efeito geral. Isso é importante aí para ter essa visão sistêmica também olhando a gestão da bacia hidrográfica. Eu agradeço aí pela sua atenção, agradeço pelo interesse nesse tema específico aí, né, de gestão de águas urbanas em cidades inteligentes. Me coloco à disposição e desejo a todos um ótimo evento nesse simpósio latino-americano sobre cidades e sustentabilidade. Muito obrigado. Até a próxima.